Há um momento em que você percebe que a coisa pela qual todos têm pena de você está, na verdade, salvando sua vida. Tenho 83 anos. Meu nome é Margarida. E por 15 anos vivi completamente sozinha. Meus filhos acham triste. Minhas amigas perguntam se estou solitária. Todo mundo assume que estou esperando por algo melhor. Eles não entendem. Viver sozinha me deu 9 benefícios dos quais ninguém fala. 9 coisas que nunca tive em 68 anos de casamento e maternidade. Benefícios que soam impossíveis até você experimentá-los, porque pensei que estar sozinha significava estar solitária. Significava que tinha fracassado, significava que algo estava errado comigo, mas eu estava errada. Viver sozinha não tirou coisas de mim, me deu 9 coisas específicas que nunca tinha tido antes, coisas que nem sabia que precisava, coisas que transformaram o capítulo mais assustador da minha vida no melhor. Se você está vivendo sozinha agora, ou enfrentando isso algum dia, ou se perguntando o que realmente acontece quando todos vão embora e é só você, precisa ouvir isso. Porque esses 9 benefícios não são o que ninguém me disse para esperar, e mudaram tudo. No começo havia certas frases que todo mundo ficava dizendo para mim, meus filhos, minhas amigas, até estranhos. Você deve estar tão solitária. Não sente falta de ter alguém por perto? Não seria mais feliz com companhia? Como se viver sozinha fosse um problema que precisava ser resolvido. Uma lacuna que precisava ser preenchida. Acreditei neles no começo. Passei o primeiro ano depois que o Ricardo morreu tentando provar que não estava sozinha. Entrei em grupos que não me importava. Aceitei convites que não queria. Mantive a casa cheia de barulho e atividade. Porque pensei que era isso que deveria fazer. O que pessoas normais faziam. Mas lentamente algo mudou. Uma manhã acordei e percebi que tinha dormido até 8h30, só porque podia. Fiz café da manhã às 10, jantei às 4h30 porque estava com fome então. Ninguém para coordenar, nenhum horário de ninguém para acomodar, apenas o meu. Essa foi a primeira coisa que descobri sobre viver sozinha. Você pode ser exatamente quem é. Por 46 anos, tinha me moldado em torno do Ricardo, em torno dos filhos, em torno do que era necessário. Acordava quando precisavam que acordasse. Comia quando refeições eram esperadas. Ia para a cama quando a casa finalmente se acalmava. Nunca me perguntei o que eu queria, qual era meu ritmo, o que parecia natural para mim. Mas vivendo sozinha, descobri que sou uma pessoa matinal. Realmente descobri. Gosto de estar acordada cedo quando a luz é suave. Gosto do meu café na varanda observando os pássaros. Gosto de silêncio de manhã, sem rádio, sem televisão, apenas quietude. Parece pequeno, mas não é. Pela primeira vez na minha vida, estava vivendo no meu próprio ritmo, não acomodando, não comprometendo, apenas sendo. Janto às 4h30 agora, às vezes às 4, sempre que estou com fome. Por anos esperei até às 6 porque é quando famílias jantam. É quando o Ricardo esperava. Mas não há mais Ricardo, sem filhos para alimentar, sem horário além do meu. Então, como quando estou com fome. Vou para a cama quando estou cansada. Acordo quando meu corpo está pronto. Essas pequenas permissões se tornaram minha vida. Uma vida vivida nos meus próprios termos. Também descobri do que realmente gosto, do que realmente prefiro. Acontece que não gosto de conversa fiada, nunca gostei. Passei anos fazendo porque é isso que você faz. O que mulheres fazem, o que mães fazem. Mas não gosto. Prefiro silêncio a palavras vazias. Prefiro uma conversa profunda a 10 rasas. Descobri que penso melhor quando caminho. Sempre pensei, mas nunca tive tempo para apenas caminhar para pensar.
Agora caminho a maioria das tardes, não por exercício, por clareza. Trabalho coisas na minha cabeça. Volto para casa entendendo o que não entendia antes. Descobri que gosto de manhãs mais que noites, tempo fresco mais que quente, ler mais que televisão. Prefiro estar fora a estar dentro. Prefiro escrever a falar. Prefiro quietude a barulho. Essas soam como coisas pequenas, mas não são. São a arquitetura de uma pessoa, a fundação de quem você é. E nunca tinha tirado tempo para notar, para perguntar, para prestar atenção. Viver sozinha me forçou a isso, porque não havia mais ninguém para me moldar em torno, apenas eu, aprendendo quem eu realmente era, e essa descoberta, esse lento desdobramento do eu. Foi como conhecer alguém que sempre conheci, mas nunca prestei atenção. A segunda coisa que descobri foi a paz. Paz real, não a ausência de barulho, mas a presença de calma. Sento na minha varanda a maioria das noites agora, apenas sento, ouço pássaros, vejo a luz mudar. Nada está acontecendo, mas tudo está acontecendo. Meus pensamentos se acalmam, meu corpo relaxa. Lembro coisas que tinha esquecido, o cheiro da cozinha da minha mãe. Como as mãos do meu pai pareciam segurando um jornal, o som da chuva no telhado da nossa casa antiga. Pequenas memórias que só vêm na quietude. Por anos, paz pareceu fracasso, como se algo estivesse faltando. Preenchia cada momento, me mantinha ocupada, ficava produtiva, porque ficar quieta significava que você era preguiçosa, improdutiva, desperdiçando tempo. Mas agora entendo. Paz não é vazia, é cheia. Você só tem que ficar quieta tempo suficiente para notar. Costumava deixar a televisão ligada o dia todo, barulho de fundo, companhia, mesmo quando não estava assistindo, mesmo quando eram apenas comerciais, porque o silêncio parecia pesado demais, alto demais do seu próprio jeito. Uma manhã faltou luz. Ficou sem luz por 6 horas. Sentei naquele silêncio e no começo foi insuportável. Quieto demais, parado demais. Meus pensamentos estavam altos demais, presentes demais. Mas depois de 1 hora, algo mudou. O silêncio parou de parecer vazio, começou a parecer pacífico. Notei sons que nunca tinha ouvido antes. O relógio fazendo tic-tac, a casa se acomodando. Pássaros lá fora, minha própria respiração. Quando a luz voltou, não liguei a televisão imediatamente. Apenas sentei um pouco mais naquela quietude. Agora raramente ligo, só quando realmente quero assistir algo. O silêncio se tornou minha companhia, não minha inimiga. Um espaço onde posso pensar, sentir, lembrar, processar, sem distração, sem escape, apenas sendo comigo mesma. A terceira coisa que viver sozinha me deu foi controle. Controle completo sobre meu espaço, meu ambiente, minhas coisas. Ano passado pintei meu quarto de amarelo, amarelo brilhante. Minha filha visitou enquanto estava pintando. Disse que era espalhafatoso, alto demais, demais. Sugeriu um bege bonito ou cinza suave. Pintei de amarelo mesmo assim. É meu quarto, minha casa, meus olhos que vêm toda manhã. E amo, acordo com aquele amarelo e me sinto feliz. O Ricardo teria odiado, teria me convencido a não fazer. Teria dito que era impraticável ou ousado demais ou não apropriado para alguém da minha idade. Mas o Ricardo se foi e posso escolher agora. Arrumei meus móveis exatamente como gosto. Mantenho a casa exatamente como quero. Às vezes isso significa limpa. Às vezes significa deixar louça até de manhã. Às vezes significa livros empilhados em cada superfície. Às vezes significa bagunça. Minha escolha. De mais ninguém. Ninguém comentando. Ninguém sugerindo. Ninguém reorganizando. Apenas eu. Vivendo num espaço que reflete quem realmente sou. Isso vai soar ridículo, mas comprei um sofá vermelho brilhante ano passado.
Completamente impraticável, mostra cada grão de poeira, não combina com nada, mas eu queria. Vi numa vitrine, não conseguia parar de pensar nele, então comprei. Meu filho mais velho disse que era ousado demais, que brigava com todo o resto, mas não me importo. Sento nele toda a noite, ainda me faz sorrir. Essa liberdade de escolher, de tomar decisões sem consultar, sem comprometer, sem justificar, é inebriante. Nunca tive isso antes, nem mesmo quando criança. Sempre tive que considerar outra pessoa, o que queriam, o que precisavam, o que pensariam. Agora apenas considero a mim mesma, e é suficiente. A quarta coisa que descobri foi espaço. Espaço físico, espaço emocional, espaço mental, espaço para pensar, para sentir, para apenas ser. Quando você vive com alguém, mesmo alguém que ama, há sempre uma consciência da presença deles, suas necessidades, seus humores, sua energia. Você não pode relaxar completamente, não pode se soltar completamente, não pode ser completamente você mesma. Há sempre uma parte de você que está performando, gerenciando, acomodando, mas vivendo sozinha posso parar de performar. Posso andar de roupão o dia todo se quiser, posso chorar sem explicar. Posso rir de algo na televisão sem compartilhar por quê. Posso estar triste sem alguém tentando consertar. Posso estar feliz sem alguém questionando. Posso apenas existir sem performar existência para outra pessoa. Esse espaço se tornou sagrado, se tornou onde curei, onde cresci, onde me encontrei de novo. Não percebi quanta energia estava gastando, apenas gerenciando sentimentos de outras pessoas, necessidades de outras pessoas, garantindo que o Ricardo não estava solitário, garantindo que os filhos se sentiam amados, garantindo que todos eram felizes, mas nunca garanti que estava feliz, nunca sequer perguntei se estava. Agora pergunto, todo dia, estou feliz? Estou contente? Estou em paz? E na maioria dos dias, a resposta é sim. A quinta coisa que viver sozinha me deu foram relacionamentos melhores. Soa ao contrário, mas é verdade. Quando você não está constantemente cercada de pessoas, as interações que tem se tornam mais significativas. Vejo meus filhos menos agora do que logo depois que o Ricardo morreu, mas quando vejo, é melhor. Não estou desesperada pela companhia deles, não ligando por solidão, não mantendo eles no telefone mais tempo do que querem ficar. Então, quando estamos juntos, é porque queremos estar, não porque preciso deles para preencher um vazio. Isso muda tudo. Torna mais leve, mais fácil, mais real. Minha filha visita uma vez por mês agora. Sentamos na varanda, tomamos café, conversamos, não sobre obrigações ou horários ou o que precisa ser feito. Apenas conversamos sobre a vida dela, sobre a minha, sobre nada e tudo. E quando ela vai embora, não me sinto vazia, não me sinto abandonada, me sinto cheia da conversa, da conexão, porque foi real, não forçado, não obrigatório. Minha amizade com minha irmã Joana se aprofundou também. Conversamos uma vez por semana. Realmente conversamos. Não checagens obrigatórias. Ela me conta sobre a vida dela. Conto sobre a minha. E porque tenho uma vida, tenho coisas acontecendo, tenho pensamentos e observações dos meus dias. Não estou apenas relatando solidão, estou compartilhando experiências reais, as caminhadas que faço, os livros que leio, as coisas que noto. Nossas conversas são mais ricas agora, mais equilibradas, mais reais, porque não sou um fardo que ela tem que gerenciar. Sou a irmã dela, a amiga dela. A sexta coisa que viver sozinha me deu foi confiança, confiança real. Não o tipo que você finge, o tipo que você ganha. Aprendi que podia cuidar de mim mesma,
lidar com coisas, resolver problemas. Aprendi a usar uma furadeira ano passado. Parece bobo aos 83, mas queria pendurar prateleiras e estava cansada de esperar outra pessoa fazer. Vi um vídeo online. Comprei uma furadeira na loja de ferragens. Voltei para casa e fiz eu mesma. As prateleiras não estão perfeitamente retas. Uma está meio torta, mas são minhas. Eu as coloquei. Esse sentimento de capacidade, de não ser desamparada, é poderoso, especialmente quando você passou décadas sendo dita que precisa de ajuda. Quando todo mundo assume que você não pode, que você é frágil, que precisa de proteção. Mas não preciso de proteção. Posso me proteger. Consertei uma torneira vazando. Troquei minhas próprias lâmpadas. Aprendi a gerenciar minhas próprias finanças. Descobri como usar o computador, como pagar contas online, como navegar coisas das quais sempre dependera do Ricardo. Não porque tinha que fazer, porque podia. E descobrir que podia mudou como me via. Não como alguém que precisava de cuidado, mas como alguém capaz, competente, forte, alguém que podia lidar com o que viesse. Essa confiança se espalhou para outras áreas. Comecei a falar mais, dizer não quando não queria fazer algo, estabelecer limites que nunca teria estabelecido antes, porque tinha aprendido, podia sobreviver sozinha, não precisava agradar todo mundo. Não precisava de aprovação, só precisava ser eu mesma. E isso era suficiente. A sétima coisa foi redescobrir pequenos prazeres, coisas que tinha esquecido que gostava, coisas para as quais tinha parado de fazer tempo. Comecei a escrever ano passado, nada sofisticado, apenas pensamentos, memórias, coisas que noto. Nunca tinha escrito antes, nunca pensei que podia, mas numa manhã de terça não tinha nada para fazer e um caderno em branco. Então comecei, só para ver o que aconteceria. Agora escrevo a maioria das manhãs. Algumas coisas são terríveis, algumas não são. Mas são minhas, minha voz, meus pensamentos no papel. Ninguém lê, ninguém precisa, é só para mim e é suficiente. Também comecei a cozinhar diferente, não por nutrição, não por necessidade, por prazer. Faço coisas que nunca tentei antes, experimento, falho frequentemente. Não me importo. Semana passada tentei fazer pão. Saiu denso e pesado, incomível na verdade, mas o processo foi adorável. O cheiro do fermento, a sensação da massa sob minhas mãos, a satisfação de tentar algo novo. Tentarei de novo, ou não. De qualquer forma está bem. Comecei a fazer jardinagem também. Jardim pequeno nos fundos, nada sofisticado, mas cultivo tomates, ervas, algumas flores. Passo manhãs lá fora, mãos na terra, sol no rosto. Não porque precisa ser feito, porque me traz alegria. É isso que viver sozinha me deu. Permissão para tentar, para falhar, para brincar, sem julgamento. Sem ter que explicar, sem alguém se perguntando por que estou desperdiçando tempo. Tempo fazendo coisas que te fazem feliz nunca é desperdiçado. A oitava coisa que descobri foi criatividade, criatividade real, do tipo que precisa de espaço e tempo e permissão para ser ruim em algo enquanto aprende. Nunca me considerei criativa, nunca tive tempo para ser, mas vivendo sozinha, comecei a notar que tinha ideias, impulsos, curiosidades, comecei a segui-los. Tentei pintar por um tempo, não era boa, mas gostei do processo. Tentei aprender piano com vídeos do YouTube, dedos duros demais, mas foi divertido tentar. Comecei a tirar fotografias nas minhas caminhadas, nada artístico, apenas coisas que notei, coisas que queria lembrar. O ponto não era ser boa, não era produzir algo que valia a pena. Era apenas criar, explorar, brincar, como se fosse criança de novo, permitida a tentar coisas sem precisar ser perfeita. Essa liberdade, essa permissão para ser ruim em algo é rara. Especialmente conforme envelhece.
quando todos esperam que você esteja resolvida, fixa, terminada de crescer, mas não terminei. Ainda aprendendo, ainda tentando, ainda descobrindo. Agora, a nona coisa, e talvez a mais importante. Veja, quando era casada estava cercada de pessoas, mas era completamente invisível, vivendo com alguém que não me conhecia, não perguntava, não se perguntava, criando filhos que precisavam de mim, mas não me conheciam, estando constantemente perto de pessoas, mas nunca verdadeiramente conectada. Isso era solidão, isso era isolamento. Agora estou sozinha a maior parte do tempo, mas não estou solitária, porque me vejo, me conheço, sou eu mesma, e isso é suficiente. Tenho uma vizinha, Sara, com quem tomo café às vezes. Sentamos na minha varanda e conversamos. Não sobre nada importante, apenas vida, o trabalho dela, a filha dela, coisas que ela está pensando. Levo Emma para casa da escola alguns dias por semana. Ela me conta sobre o dia dela, o que está aprendendo, do que está preocupada, conexões pequenas, mas reais, escolhidas, não obrigação, não dever, não preencher tempo, apenas conexão. E porque não estou desesperada por isso, porque estou bem sozinha, permanece puro, limpo, fácil, sem ressentimento, sem fardo, sem peso. Apenas duas pessoas escolhendo passar tempo juntas. Essa é a diferença. Quando você está bem sozinha, relacionamentos se tornam escolha, não necessidade. E relacionamentos escolhidos são sempre melhores, mais leves, mais honestos, mais reais. Essa é a nona coisa, aprender a diferença entre sozinha e solitária. Não são a mesma coisa, nem perto. Sou grata por esses 15 anos sozinha, por aprender que sou mais forte do que pensava, por descobrir que gosto da minha própria companhia, por descobrir que a vida que tinha medo de viver se tornou a vida que nunca quero deixar. Obrigada por sentarem comigo. Se quiserem sentar comigo de novo, estarei aqui, ainda aprendendo, ainda descobrindo, ainda perfeitamente contente com minha própria companhia. Cuidem-se, seja lá o que isso signifique para vocês, como sempre. E lembrem-se, estar sozinha não é algo para consertar, às vezes é algo para celebrar.